16º dia, São José, modelo de trabalho, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como carpinteiro, São José sustentou sua família com o trabalho de suas mãos. Ele nos ensina que todo trabalho honesto é digno e uma forma de glorificar a Deus. Não há registro de que José tenha se queixado de sua condição simples. Pelo contrário, ele trabalhou com zelo, sabendo que servia a Jesus e Maria. E o Papa São João Paulo II nos disse: São José, com sua vida, nos ensina que o trabalho não é um fim, mas um meio para santificar a si mesmo e a sociedade. Então não é para ficar aí se entupindo de dinheiro, não é para ficar acumulando para depois ficar para herdeiro. Não, o trabalho é nada mais, nada menos que uma maneira de santificar a si mesmo e a sociedade, e inclusive ajudar o próximo. Nós lembramos então de um dos santos de anteontem aí, que ele tinha lá um terreninho lá, tinha a casinha dele, tinha lá uma plantação tal, e aquilo servia para o sustento dele e de outros que ele ajudava. Então, é isso que as pessoas não entendem. É isso que esse pessoal muito cheio de dinheiro não entende, né? Então, tem gente que faz caridade, mas a maioria é gananciosa, a maioria simplesmente é assim, né? Aquela coisa da mão né, fechada, né? Aquela pessoa que não reparte mesmo. Não reparte, é pecado, justamente o pecado venial, isso. A pessoa não repartir, porque se Deus deu mais para ele, não é para ele simplesmente ficar no luxo se esbaldando enquanto tem gente precisando. Era para ajudar o próximo, saber repartir, né? E não a pessoa ficar aí nesse pecado terrível de guarda, e é o que eu falo que é cofre boca de lobo, né? Sem contar que o trabalho era para servir para a santificação da própria pessoa e da sociedade também, em volta dele, assim falou São João Paulo II. E quantas pessoas realmente usam o trabalho dessa forma, né? Muita gente já vai reclamando, né? Já começa segunda-feira, tem certas coisas na mídia que, olha, destroem tanto aquele Garfield, né? Primeiro aquele desenho, na minha opinião pessoal, é horrível. Eu nunca achei bonito, eu via no jornal aquilo lá, nossa, que desenho feio, o cara não sabe nem desenhar, um gato gordo, disforme, horroroso. Na minha opinião é isso, esteticamente feio. Mas se fosse só esteticamente feio, nem teria tanto problema. O problema são, assim, os valores que passou de preguiça, daquela coisa horrível com segunda-feira. Quer dizer, a pessoa só é feliz no final de semana, segunda tem que trabalhar. Eu não sei, depois começaram mais para frente, umas décadas depois, sextou, jogou no cesto, o que jogou no cesto? Eu demorei um tempinho para entender que é a palhaçada de ser sexta-feira, né? Então, você vê que a mídia, ela faz uma pregação contra as coisas de Deus, né? O trabalho é de Deus, uma pessoa desempregada que não consegue pagar suas contas, não consegue sustentar a sua família, está desesperada. É para ser assim, a não ser que esteja nos planos de governo aí, mas de qualquer forma não vai conseguir o que um trabalhador consegue, né? Quem está trabalhando, ralando aí, arregaçando a manga e indo atrás, essa pessoa obviamente vai conseguir progredir mais na vida, e vamos falar material, não é? Então, é uma graça de Deus. Quantas vezes a gente não reza pelos desempregados aqui, quando a gente não pede, eu estou desempregado, professor, reza por mim, estou precisando de emprego, não é? Então, o trabalho é uma graça de Deus. Às vezes está certo, está num lugar ruim, mas peça a graça de mudar para outro melhor. Enquanto isso, vai usando o sofrimento para a santificação. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, é para a nossa santificação, então até o sofrimento já é para a santificação, e ao mesmo tempo da própria sociedade em volta. Porque uma pessoa que trabalha de má vontade, ela já estraga aí a salvação de um monte de gente, já aborrece as pessoas, já deixa todo mundo de nariz virado. É assim, aquele multiplicador de inferno, né? Multiplicador de inferno na vida dos outros. A vida do cara é um inferno, ele faz a vida de todo mundo virar um inferno também, porque faz de tal forma que acaba com todo mundo. Olha, acaba até com um cliente aí, depois começa aí empresas a falirem e não sabem por que estão falindo. É porque os seus empregados, funcionários, agora ditos colaboradores, simplesmente estão trabalhando contra a empresa. Como assim trabalha contra o patrão? Olha, uma vez eu vi uma conversa, a gente tinha amizade com um senhor japonês lá em Taubaté, ele já deve ser falecido nessa altura. Ele tinha uma loja de máquina fotográfica, fazia revelação de filme, eram umas 3 lojas em Taubaté no meu tempo de mais aí criança, mocinho, eram umas 3 lojas que tinha. E ele era dono de uma delas no centro da cidade, a gente acabou pegando amizade, né, aí ele conversando, já adulto, depois de muito tempo, né, conversando a respeito de trabalho e tal, ele estava falando que é assim, a família dele era japonesa mesmo, né, e ele estava falando que é assim, o japonês, olha, naquela época era assim, né,
O japonês, quando ele trabalha numa firma, ele só compra daquela firma. Tanto que ele estava contando que um conhecido dele foi comprar uma máquina fotográfica e ofereceram naquela época, né, da Fuji para ele. Tinha Kodak, tinha Fuji, né? E ofereceram Fuji para ele. Ele falou, não, eu quero Kodak. E o vendedor, mas como assim isso que é Kodak? É mais caro. A Fuji está em promoção, né? Ainda começou a mangar com a cara do indivíduo, né? No português assim, né, mais popular. E ele falou, mas acontece que eu trabalho na Kodak e não na Fuji. Quando eu compro da Kodak, eu ajudo a me dar emprego, sabe? Então eu vou comprar da Kodak. Você não vê isso aqui no Brasil. Não estou falando melhor de japonês, não. Nossa, lá tentando... Olha, cada um desses países que fica a Rede Inferno de televisão fazendo aí, lá é melhor, pode contar que tem um monte de coisa errada também. Não é nada disso. Melhor no céu, certo? Pronto. Mas é assim, é só que a mentalidade está correta. Porque quando ele compra da outra empresa, você está entendendo? Então, meus irmãos, a gente tem que parar. Quem tiver esse vício, infelizmente, comunista na cabeça... Ao invés de trabalhar contra o patrão, trabalha a favor, porque se ele fechar a firma, você fica desempregado. É isso que os empregados não entendem. Quando se fecha uma empresa, tudo bem, o dono foi à falência, levou prejuízo, e até para receber os funcionários vão ter dificuldade então e ficaram sem emprego. E não está assim, vou arrumar em outro lugar então, mas pelo que está vindo aí, é bom ajudar a empresa a crescer ou pelo menos se manter e não trabalhar contra, aquela coisa comunista que fica contra o patrão. Você está entendendo? Se está achando que o cara está sendo tão bonzão, espertão, faz o seguinte, saia do seu emprego aí bonitinho, registrado, com um monte de direito e vai se arriscar igual ele se arriscou. Porque quem trabalha por conta, quem tem uma empresa, sabe, você se arrisca o dia inteiro, todo dia. Você tem assim certo que você vai gastar, você vai ter folha de pagamento, tem boleto para pagar, fornecedor, impostos, água, luz, enfim. Aluguel muitas vezes tem, mas você não sabe quando vai entrar. Mas o cara ganha muito, então. Ele ganha muito porque ele se arrisca muito, então faça assim, vá se arriscar e não reclama da vida. Depois quando você quebrar a cara, você volta a trabalhar de empregado e entende que é muito mais negócio. Você está entendendo? Então, aproveitar e falar do trabalho, justamente, que existe uma filosofia comunista que foi implantada pela mídia na cabeça das pessoas, é assim, o patrão e o empregado são dois inimigos, um querendo esfolar o outro, não, eles tinham que se juntar, porque um precisa do outro. Um precisa do outro. Se a empresa for... Vocês vão ver quanta gente chorando por aí sem emprego daqui a mais um pouco de tempo. A crise que vem aí vai fechar um monte de coisa. Já fechou na pandemia, vai ser muito pior agora, nem comparação. Vamos falar, a pandemia era feliz, não sabia, né? Vai ser muito pior. Então, meus irmãos e minhas irmãs, honremos o trabalho que o Senhor nos deu. E quantas vezes a gente fica desempregado, pede pelo amor de Deus, Senhor, ajuda um emprego para mim, arruma um emprego para mim. Então, honremos o trabalho que o Senhor nos deu, façamos o que nós somos pagos para fazer, porque caso contrário está em pecado de roubo. Está roubando, né? Aquele cara que fica enrolando no serviço, simplesmente está roubando o dinheiro do patrão. O patrão paga para X e ele não faz X, ele faz meio X, X sobre 10, um décimo, milésimo, o mínimo que for possível. E aí ele se prejudica o patrão e prejudica todo mundo em volta, porque não faz dele o que é esperado que ele faça. Vamos lá então. Reflexão. Em um mundo frequentemente que valoriza o status mais do que o serviço, São José nos recorda que o trabalho é uma vocação e um caminho de santificação. Ele nos convida a realizar nossas tarefas diárias com amor, humildade e dedicação, oferecendo-as como louvor a Deus. Dedique-se ao seu trabalho ou estudos com mais atenção e generosidade hoje. Faça tudo para Deus, hoje e daqui para frente, né? Ofereça uma oração pelas pessoas que sofrem com desemprego ou trabalham em condições difíceis. São atitudes práticas para você tomar, certo? Oração final. Ó glorioso São José, pai adotivo de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, a vós recorremos nesse tempo de graça, pedindo vossa poderosa intercessão. Com vosso coração humilde e justo, ensinai-nos a fazer sempre a vontade de Deus, mesmo nas provações e dificuldades. Guardai nossas famílias sob o vosso manto protetor, livrai-nos das ciladas do inimigo e alcançai-nos a graça de vivermos na paz e na santidade. São José, terror dos demônios e protetor da Igreja, conduzi-nos no caminho da conversão, para que unidos a vós possamos nos preparar para celebrar a Páscoa com corações renovados e alcançar a glória eterna no céu. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.